Olá pessoal, o programa de recuperação de nascentes do córrego Passo Preto, ele nasceu basicamente de uma preocupação das diversas entidades que lidam com a questão ambiental no município de Juína, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, o IFMT, a Escola Paulo Freire e uma série de outras instituições como a Associação Nova Conquista, que é a famosa reciclagem, né, a Separa para Nós, no sentido de que o Rio Perdido ele está passando por um momento de escassez hídrica muito acentuada no período da seca e de volume muito elevado de água no período das águas, causando no período da seca o desabastecimento da cidade, no período das águas problemas como as diversas enchentes que têm assolado principalmente a população do módulo 4, do bairro São José Operário, Verdã e a população chacareira de áreas como o Parque Laranjeira e tantas outras áreas chacareiras do nosso município. Forma, a partir de uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores, para debater sobre o Rio Perdido, iniciou-se então esse programa, que reúne o Ministério Público de Mato Grosso, a Escola Municipal Paulo Freire, a Associação Nova Conquista, Separa para Nós e o IFMT. Essas entidades então tocam esse programa que visa recuperar 21 nascentes localizadas na subbacia hidrográfica do córrego Passo Preto. O córrego Passo Preto, ele nasce ali na cadeia pública, naquela região ali do CDP, e tem diversas nascentes até chegar aqui no módulo 6. Essa ponte, ela está aqui na saída da comunidade, para a comunidade de São Pedro, e ela é o local onde está concentrado o maior volume de água desse córrego, que deságua aqui no módulo 6, numa confluência chamada Pontal dos Marrecos, e junto com o córrego Socoboi, forma então o Rio Perdido. Bom, o programa de recuperação das nascentes do córrego Passo Preto, ele tem várias fases. A primeira das fases dele é o contato inicial que a gente tem, com o produtor, nas visitas que a gente faz em cada uma dessas nascentes. Então a gente buscou a localização de cada uma delas, foi em cada uma dessas propriedades para fazer esse primeiro contato com esse produtor e ao mesmo tempo que fez o primeiro diagnóstico de como que a nascente se encontrava. Além também dos primeiros procedimentos, ou quais seriam os melhores procedimentos para poder estar desenvolvendo em cada uma das nascentes. Afinal, cada uma das nascentes tem uma situação específica dela. Após essa primeira atividade sendo realizada, o que acontece? A gente parte para as outras ações que podem ser realizadas, Posteriormente, então, a gente tem que fazer o que? Ainda tem que ser feito, no caso, uma reunião com todos os produtores para explicar todo o programa, junto a eles, e ver a ação que vai ser realizada em cada uma dessas nascentes. E algumas dessas ações a gente já começou, inclusive, a realizar. Que é o quê? Que é o processo de ida até o local, de isolamento dessa nascente, certo? Depois da supressão da vegetação exótica que tiver, principalmente as gramíneas, para posterior fazer o quê? Para posterior fazer a implantação do feijão guandu, que vai servir de base para sombreamento das mudas, E também em alguns locais já daria para poder ser feito o quê? Para poder ser feito o plantio direto dessa muda, nos locais que já tem um certo sombreamento e daí por diante. Bom, essas mudas que a gente vai utilizar e que já está utilizando, inclusive, em algumas nascentes, ela é oriunda do quê? Oriunda de um viveiro que a gente conseguiu, tá instalando na Escola Paulo Freire, e ele tem duas finalidades. Primeiro, o desenvolvimento das mudas que vão ser utilizadas nesse programa. E segundo, que os alunos da Escola Paulo Freire e também os alunos lá do IFMT possam estar fazendo o desenvolvimento dessas mudas, aprendendo a fazer, e aprendendo as metodologias que podem ser utilizadas futuramente no desenvolvimento de outras mudas. Bom, como foi dito anteriormente, quando a gente faz a primeira ida a campo e a gente adota, ou escolhe quais são as melhores metodologias a serem utilizadas em cada uma das nascentes, isso daí está intimamente ligado à situação que essa nascente se encontra. A gente encontrou, por exemplo, nascentes que estão completamente degradadas, enquanto que outras nascentes estão protegidas. Então, dependendo da forma com que cada uma se encontra, vai ser a ação que vai ser realizada. Algumas delas, inclusive, a gente vai ter que fazer um sistema de proteção completo, que é o sistema de cachambu, através do que? Através esse cachambu ele vai fazer o que? Ele vai fazer a proteção do olho d'água, evitando que sujeira venha cair novamente dentro desse local
e que venha prejudicar dessa forma a qualidade da água daquele ambiente. Alguns desses cachambus, inclusive, já estão sendo instalados ou já foram instalados. Bom, o sistema de cachambu nada mais é do que o quê? Do que uma limpeza que a gente faz na nascente. A gente retira todo esse material particulado que está sobre essa nascente, né, matéria orgânica que está acabando prejudicando ela, certo? Ou então material particulado em geral. Faz a limpeza dos olhos d'água. Quando o olho d'água já está totalmente limpo, a gente coloca uma proteção nesse olho d'água através de pedras de mão, certo? Que são cobertas posteriormente por um plástico e por cima disso o quê? Um sistema de terra-cimento. É uma mistura de terra com cimento que vai proteger completamente essa nascente contra alguma situação externa que venha acontecer, certo? Esse cachambu normalmente ele fica inclusive com canos diferenciados, canos para poder sair a água e um cano para esgotar, além na parte superior um cano para poder fazer a higienização se for necessária em caso de ter algum tipo de contaminação. Bom, o programa como um todo ele tem uma duração de 3 anos, né, iniciando agora recente. E durante todo esse período a gente vai fazer o acompanhamento das nascentes, né, do volume de água de cada uma delas, vendo qual foi a influência das ações que nós estamos fazendo dentro dessas nascentes com relação ao que? A melhoria da qualidade e da quantidade dessa água, certo? Em cada uma dessas nascentes ainda será realizado ou será instalado pequenas barragens que tem por função fazer o quê? Parar a água da chuva e principalmente em locais que tem uma drenagem mais forte, para evitar que essa água venha cair dentro desse corpo de água, contaminando ela, e ao mesmo tempo vai possibilitar que essa água, sendo retida naquele local, ela possa infiltrar e reabastecer os lençóis, né, subterrâneos, e com isso melhorar a quantidade de água durante o período da seca. Além disso, a gente vai fazer o acompanhamento da diversidade biológica que tem naquele local, nesse viveiro que a gente instalou no Colégio Paulo Freire. A gente está fazendo a semeadura de diversos tipos de plantas diferenciadas que a gente está coletando na região, né, num projeto anterior que nós tínhamos inclusive de coleta de sementes e que agora foi acoplado dentro desse projeto maior, né, desse programa maior, e isso vai possibilitar que a gente tenha uma diversidade grande de espécies sendo produzidas dentro desse viveiro, né, melhorando com isso a diversidade biológica de cada um desses locais que a gente está acompanhando. A equipe do programa de recuperação do Córrego Passo Preto conta comigo, professor Josemir Paiva Rocha, professor do IFMT, geógrafo, com o professor das redes municipal e estadual de ensino, o biólogo Wagner Smerma, o acadêmico do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, Leandro Tolado, e também o técnico Tiago Batista, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, responsável principalmente pela parte das barraginhas. O nosso programa ele tem diversas parcerias, parceria com a Sinfra, parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município, parcerias com as instituições que são proponentes do projeto. Apesar desse córrego conter só 21 de mais de uma centena de nascentes que o Rio Perdido tem, a importância dele é muito grande, porque no período da seca, né, em estudos realizados por nós, no âmbito da Expedição Rio Perdido, chegou à conclusão que ele corresponde a 65% de todo o volume de água que chega até o Rio Perdido. Então ele tem 21 nascentes apenas, mas as condições dele, né, fazem com que ele tenha 65% do volume d'água do Rio Perdido. Então por isso que esse córrego foi escolhido para a gente dar o pontapé inicial na recuperação das características ambientais do Rio Perdido e resolver esse grave problema socioambiental que a gente tem no Rio Perdido, que é a escassez no período da seca e no período das águas, esse volume grande de água que chega até o rio e causa enchentes, principalmente assolando a população do bairro São José Operário, Verdã, Módulo 4 e o setor Chacareira também. Bom, e nós temos recebido o apoio né, nesse início, né, da população que reside nessa área onde está ocorrendo o programa. Os produtores, os moradores, os chacareiros dessa região têm contribuído muito. Mas as parcerias principais, né, são o IFMT, que tem cedido mudas, os veículos que estão trabalhando nesse transporte dessas mudas para as áreas diversas de recuperação, cedido profissionais, né, tem apoiado fortemente o projeto. A Escola Paulo Freire, né, junto com a Secretaria de Educação,
que tem também disponibilizado todos os recursos necessários, o espaço e toda a estrutura que a gente precisa para desenvolver esse projeto. A Associação Nova Conquista, que gerencia os recursos, né, e que faz todo o processo da prestação de contas. E quem está, de fato, bancando financeiramente esse projeto, além de todas essas parcerias e de toda essa estrutura fornecida por essas instituições, é o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, né, que é quem subsidia financeiramente o programa. Então a gente espera que durante esses 3 anos, né, o programa ele é 2022, 2023 e 2024, ele se iniciou no final agora do ano de 2021, né, porque a gente, quando se trata de problemas ambientais, né, a gente tem que pensar grande, tem que começar pequeno, tem que agir muito rápido, então a gente não pode perder tempo, por isso iniciou-se em 2021 e vai se estender em 2022, 2023 e 2024. E a gente espera que esse problema gravíssimo que nós temos, que é a escassez de água do Rio Perdido no período da seca e essas enchentes que são causadas no período das águas, seja minimizado diante dessas ações desenvolvidas pelo Programa de Recuperação do Córrego Passo Preto. Além disso, né, nós visamos com esse programa criar um modelo de recuperação de nascentes, de bacias hidrográficas, que possa ser extrapolado para outros córregos formadores do Rio Perdido, outros rios do município de Juína e, por que não, para outros municípios, né, aqui da região noroeste e de outras partes do estado que enfrentam a mesma situação. Essa situação da escassez hídrica é um problema comum a grande parte dos municípios brasileiros. Então, por que não criar um modelo que seja eficiente, que seja barato e que dê resultados, né, tanto para a comunidade rural que habita essas áreas, né, os produtores que habitam essas áreas onde a maior parte dessas nascentes estão localizadas, quanto também para a cidade de Juína. Bom, dessa forma a gente conta sempre com o apoio da população, das diversas entidades que trabalham com a questão ambiental e esperamos que no final desse programa, lá em 2024, né, a gente tenha à frente um horizonte muito melhor, um prognóstico muito melhor do que o atual, que é bastante preocupante dentro da bacia do Rio Perdido.